Este é o nosso sétimo vídeo sobre a teoria X-barra da gramática gerativa e é o nosso segundo vídeo sobre a estrutura dos sintagmas nominais. No vídeo anterior, nós vimos como representar a estrutura de sintagmas nominais sem nenhum argumento, sem complemento e sem especificador. E também vimos como representar a estrutura de sintagmas nominais que tem um complemento. Neste vídeo, vamos ver como representar sintagmas nominais que têm um especificador, mas não tem complemento, e sintagmas nominais que têm dois argumentos, tanto o especificador quanto o complemento. Numa sentença como a invasão dos bárbaros aconteceu no século IV, nós temos o NP, invasão dos bárbaros. Lembre que nós estamos excluindo o artigo da nossa representação por enquanto, então esse A nós vamos desconsiderar. E o núcleo desse sintagma nominal é a palavra invasão, e dos bárbaros é um argumento desse núcleo invasão. Ele é pedido por esse núcleo invasão. Se nós compararmos invasão com invadir, dos bárbaros vai ser um argumento. Só que é importante notar que dos bárbaros não é complemento em relação à invasão. Dos bárbaros vai ser uma espécie de especificador. É um segundo elemento selecionado. Em relação a invadir, por exemplo, os bárbaros seria o sujeito, seria o argumento externo. Então, a representação dessa estrutura, desse sintagma nominal, fica assim. O núcleo invasão é do tipo N, então nós temos a projeção N. Como nós não temos um complemento agora, nós projetamos esse N para um N', sem estar ligado a nenhuma outra estrutura, nenhum outro sintagma. Isso é necessário para mostrar que esse elemento não tem complemento. E depois nós juntamos ao N' o PP dos bárbaros, resultando na projeção máxima NP. Notem que, em português pelo menos, o especificador do nome fica à direita do nome, diferente do especificador do verbo, que fica à esquerda do verbo. Isso é uma característica dos sintagmas nominais do português e de muitas línguas, em que, apesar de o especificador verbal ficar à esquerda, o especificador nominal fica à direita. Tenham cuidado nesse tipo de representação para colocar o PP realmente como um especificador e não como complemento. Ele não pode ser irmão do N e filho do N'. Ele tem que ser irmão do N' e filho do NP, para que a representação esteja correta e para que o sentido desse sintagma seja preservado. Os bárbaros aí não é paciente da ação de invadir, mas é agente da ação de invadir. Da mesma maneira, nós podemos utilizar o mesmo nome invasão para mostrar que é possível haver sintagmas nominais em que acontecem ao mesmo tempo complementos e especificadores, ou seja, um argumento interno e um argumento externo. Numa frase como: no século IV ocorreu a invasão de Roma pelos bárbaros, agora, invasão tem dois argumentos. Tem o argumento de Roma e tem o argumento pelos bárbaros. Notem que nós temos até preposições diferentes introduzindo os dois argumentos, e essas preposições diferentes ajudam, inclusive, a deixar a interpretação mais clara de qual é o paciente e qual é o agente, de qual é o argumento interno e qual é o argumento externo. Para representar isso, percebam novamente que os dois argumentos do nome estão à direita do nome. O primeiro argumento, o argumento interno, o complemento, é de Roma. Então, nós projetamos o núcleo N a partir de invasão. Esse núcleo N de nome, lembrem que esse N de nome não é de núcleo, se combina com o sintagma preposicionado, o PP, de Roma, e isso resulta na projeção intermediária N'.
E depois disso, nós juntamos essa projeção intermediária, esse N', ao outro PP, também à direita, pelos bárbaros, para resultar na projeção máxima, o NP. Notem aí que a ordem continua sendo importante. A ordem de combinação desses PPs vai ser importante porque o PP que é combinado primeiro está mais próximo do núcleo e o PP que é combinado depois está mais distante do núcleo. Isso resulta na ordem correta: invasão de Roma pelos bárbaros. Lembrando que nós estamos mantendo esse triângulo nos PPs por uma questão didática, porque nós ainda vamos falar sobre a estrutura interna dos sintagmas preposicionados. Esse triângulo, então, serve para resumir e não entrar nos detalhes internos da representação. Mas, se fosse necessário realmente visualizar toda a estrutura desse sintagma nominal, desse NP, nós não usaríamos os triângulos, mas faríamos a representação completa de cada um desses PPs. Isso a gente vai fazer em algum outro momento. Nós ficamos por aqui. Até a próxima e que Deus abençoe vocês.